objetivo, né, mostrar a nós que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, agindo em nós e através de nós, transforma-nos em todos os sentidos. E hoje, transforma os nossos corações em relação aos bens materiais, ou se for mais diretamente, ao dinheiro. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, você é templo do Espírito Santo. Mas eu gostaria de iniciar nesta manhã descobrindo quem é o Espírito Santo, né? Quem é a pessoa do Espírito Santo. Então eu gostaria de, antes de falar qualquer coisa, perguntar a você, quem é o Espírito Santo de Deus para você? Né? Quem é o Espírito Santo de Deus para você? Alguém quer responder? Quem é o Espírito Santo de Deus? Não? É a terceira pessoa da Trindade que habita em nós. Mas para você, quem é o Espírito Santo de Deus? Daquilo que você já leu na Bíblia, né? Daquilo que você vive no seu dia a dia, quem é o Espírito Santo de Deus para você? É aquele que dá a direção. Vou falar na primeira pessoa porque eu perguntei, né? Então, a Ruth está dizendo que é a pessoa que dá a direção para a vida dela. O que mais? O Espírito Santo, o Elídio disse que o Espírito Santo de Deus é o Consolador, aquele que nos conforta nos momentos de tristeza. O que mais? É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, que nos dá consciência de que nós cometemos um pecado, ou que nós estamos pecando. O que mais? É o Espírito Santo de Deus que traz a inspiração para a nossa vida, a inspiração para vivermos, a inspiração para anunciarmos o Evangelho, a inspiração para amar como Jesus Cristo nos amou. Mais algum? Mais alguém? O Espírito, Marcos está dizendo que o Espírito Santo é aquele que caminha comigo, né? Esse é muito interessante, ele caminha comigo e está comigo, né? Na minha caminhada, né? Então, mais alguém? Ou quem é o Espírito Santo de Deus para você? É o Espírito Santo de Deus que nos traz saúde, aquele que nos cura, segundo Pércio. Mais alguém? Então, resumindo, né, tudo isso, o Espírito Santo de Deus, né, é o próprio Deus agindo em nós e através de nós. Né? Todas as vezes que nós vamos nos referir ao Espírito Santo de Deus, nós vamos encontrar, e vamos falar do Espírito Santo de Deus, tendo a mesma essência de Deus, e tendo todos os atributos de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Né? E nós vamos ter no Antigo Testamento, o Espírito de Deus já se manifestava lá em Gênesis, capítulo 1, onde é que estava o Espírito Santo de Deus? Gênesis 1, onde estava o Espírito Santo de Deus, irmãos, se lembram? O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, é isso? Depois o Espírito Santo de Deus continuou presente, né? Presente, e era o Espírito Santo de Deus que orientava os seus profetas, os seus servos, né? Só que o Espírito Santo de Deus vinha, orientava e Deus permanecia com eles. Mas o Espírito Santo de Deus não habitava ainda os corações. Apenas os profetas recebiam e eram, né, dotados dessa capacidade da ação do Espírito Santo de Deus para agir na ação do Espírito Santo de Deus. E é interessante que quando nós olhamos para os profetas, que nós vamos ver que eles tinham um período de atuação. Eles atuavam naquele período, depois você não ouvia mais falar a respeito do profeta. Era temporário. Eles recebiam a visita do Senhor
com um propósito para a realização de uma missão, e eles realizavam aquela missão. Depois você não vai ouvir mais falar a respeito do profeta, né? Mas quando nós olhamos agora para o Novo Testamento, né, que é a base da nova aliança, lá em Atos, capítulo de número 2, nós vamos ouvir falar do Espírito Santo de Deus vindo e descendo sobre a igreja e descendo sobre o povo de Deus, né? E aí então, a partir de Atos 2, o Espírito Santo de Deus já vem morar conosco, já vem habitar a igreja para a realização da nova aliança. Qual é a obra da nova aliança em nós? A antiga aliança era conduzir o povo para habitar a Canaã prometida, né? Estabelecida lá em Gênesis 12 com Abraão, né? Farei de ti uma grande nação, eu vou conduzir você para uma terra que mana leite e mel. E qual é a realização da nova aliança? É a salvação, né, em Cristo Jesus, né, para nos conduzir para as moradas celestiais, para nos conduzir para a eternidade. Só que no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus visitava, orientava, estava com aquele que estava à frente. Depois de um tempo, cumpria aquela missão. Ele se ausentava daquela pessoa. A partir da nova aliança, no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus vem morar conosco, vem habitar conosco. E para cumprir, amados irmãos, uma profecia. Lá, vamos ler, está na revista aqui na primeira parte, no meio aqui da introdução, né, Jeremias 31, 33. Na mente lhes inspirarei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí o autor da lição coloca assim: assim, a partir de então, cada cristão torna uma habitação definitiva de Deus. Cada cristão se torna uma habitação definitiva, né, para sempre de Deus. E ele coloca: é impossível alguém ser filho de Deus sem ter o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante para nós, porque existe, né, alguns questionamentos a respeito da atuação do Espírito Santo de Deus, principalmente nas igrejas tradicionais, históricas, né, que essas igrejas não possuem o Espírito Santo, porque não têm os dons manifestados como no meio deles, né? Mas isso não é a verdade, né? A verdade é que todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, entrega sua vida para Jesus, ele se torna templo do Espírito Santo de Deus, e ele é habitação do Espírito Santo de Deus, porque é impossível que alguém seja filho de Deus sem possuir o Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos 8, versículo 9: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você não é templo do Espírito Santo de Deus, você não pertence a Deus. Você pode frequentar uma igreja, você pode ser leitor da Bíblia, você pode ser uma pessoa que busca, que ora, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não é dele. Você pode até falar com ele, mas você não é dele. Você precisa tornar-se, né, parte do rebanho, precisa tornar-se alguém de Cristo para que você seja dele. Um exemplo para nós, né, entendemos essa questão, é aquele servo que cuidou do seu patrão, né, do seu senhor, durante muito tempo. E aí, quando os filhos não ligavam muito para o seu senhor, mas ele cuidou, e ele ficou ali o tempo todo, até que aquela pessoa veio a falecer. E ele ficou na expectativa de que ele ia receber alguma herança, porque afinal de contas, ele que cuidou do seu senhor até a morte. Os filhos não deram muita bola. Mas a surpresa dele, quando ele foi ler o testamento, que o nome dele não constava no testamento. Aí ele foi conversar com um advogado que leu o testamento. Mas como? Eu cuidei dele o tempo todo? Não, você recebeu os seus direitos como funcionário da casa, como empregado da casa. A herança é daqueles que são filhos.
nesse texto, né, só pode ser considerado filho de Deus aquele que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o selo, é o DNA do cristão. É o DNA de Deus em nós. Você pode conviver, estar no meio, aprender, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não pertence a Deus. Por isso você precisa, né, receber de Deus. Você precisa crer em Deus. Abrir o seu coração para o Senhor. E pedir todos os dias: Espírito Santo de Deus, habita a minha vida. Amados, vamos ver aqui qual é o ensinamento que a Bíblia nos traz a respeito dessa atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Já vai, Elidio. A atuação do Espírito Santo de Deus em nós em relação ao dinheiro. Pode falar. Isso. O Ulisses está perguntando, né, para os irmãos que estão em casa, né, que ele não tem microfone ali, se basta apenas a pessoa crer ou se ele precisa receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Né? A orientação de Jesus para os discípulos é que eles deveriam ir, pregar o Evangelho, e todo aquele que crê e for batizado, né? Todo aquele que crê e for batizado. Porque quando nós somos batizados, como é que nós somos batizados? O símbolo do lavar regenerador do nosso pecado é a água. E o que é que a pessoa, o ministro, diz quando ele está aspergindo a água? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, naquele momento, né, tendo a pessoa recebido a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, né, ela recebe o batismo, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Né? Não precisa ter uma outra cerimônia qualquer, ou um evento qualquer para dizer que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Ela já recebeu ali. Aí ela começa a viver uma vida dirigida e orientada pelo Espírito Santo de Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre essa vida orientada pelo Espírito Santo de Deus no que diz respeito ao dinheiro, no que diz respeito ao dinheiro. Nós vamos ter aqui, amados irmãos, quatro textos para nós meditarmos, né? Então nós vamos diretamente a esses textos, porque eu quero ver se eu consigo passar os 4 textos com os irmãos, né? Sem nenhuma ordem ou mandato, os cristãos de Jerusalém, movidos e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, desprendiam-se de suas propriedades e as colocavam à disposição de Deus e dos irmãos. Esse primeiro texto se encontra lá em Atos 4, 32. Abram para nós lá em Atos 4, 32 a 35. Nós vamos ler esse texto. Tem um microfone aí, Elisete? Quem pode ler esse texto? Levante a mão que a Elisete vai dar o microfone, a Edilene vai dar o microfone para você fazer essa leitura para mim. Quem vai ler? Atos 4, 32 a 35. Ah, o Elide também. Obrigado, Elide. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. 32 ao 35. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Amém. Irmãos, isso aqui é muito importante.
Alguém falou para os discípulos que eles deveriam fazer isto? Algum dos apóstolos? Não. Isso foi obra do Espírito Santo de Deus no coração deles. Eles sentiram no coração que eles deviam colocar à disposição da igreja os seus bens. Então eles vendiam as suas propriedades e traziam diante de Deus. É obra do Espírito Santo de Deus esse mover o nosso coração para entendermos que os nossos bens, nós devemos desfrutar deles aqui na terra, mas que os nossos bens, eles pertencem ao Senhor. Eles pertencem ao Senhor, eles são de Deus, não são nossos. Nós desfrutamos e temos não para nós, mas temos para compartilhar com aqueles que necessitam e compartilhar com os nossos irmãos. Se só você está utilizando daquilo que é seu, é porque você não está vivendo de conformidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando habita na nossa vida, nós temos essa disponibilidade de compartilhar. Os nossos bens é para compartilhar, é para ajudar o próximo. Nesse texto eu quero destacar aqui com os irmãos algumas coisas. Primeiro, no texto que nós lemos de Atos aí dos Apóstolos, era o coração e a alma. Então, primeira coisa que o Espírito Santo de Deus fez lá na igreja primitiva foi fazer o quê? Torná-los um. Eles ficaram unidos. Ninguém mais tinha alguma coisa dizendo, não, é só meu. Ninguém mais tinha alguma coisa que ele podia dizer assim, não, isso aqui é só da minha família. Por quê? Era tudo da igreja. Era tudo do Senhor. Eles eram um só. Você já imaginou que coisa maravilhosa você poder viver dessa forma? Um só. Uma só pessoa. Não tinha necessitados. Atos 2, 42 e 47 diz que lá não tinha necessitados. Por quê? Eles eram assistidos ali pela igreja. Então, era um o coração e a alma. Havia preocupação um com o outro. E é o que nós ensinamos na igreja. Mas nem sempre nós vivemos isso. E o Espírito Santo de Deus nos leva a viver isso. Quer um exemplo? Às vezes você está lá na sua casa e ou está orando, ou está fazendo alguma coisa, e vem à sua mente uma pessoa. Olha, faz tempo que eu não vejo essa pessoa. É o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter sensibilidade para isso. É o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. E você acerta quando você pega o seu celular, liga, você acerta quando você pega o seu celular, manda uma mensagem para essa pessoa, porque é o Espírito Santo de Deus falando com você. Às vezes pode ser um irmão, às vezes não, mas é o Espírito Santo de Deus falando conosco. E quando com o nosso irmão, exatamente porque é essa unidade que nós temos. Em segundo lugar, ele fala aqui que o Senhor tomou, né? Então aí, era um só o coração, então o Senhor tomou posse da vida deles. O Senhor tomou posse da vida deles. Né? E eles foram ali, aconchegados, debaixo da graça de Deus, do amor de Deus, era uma só família. Mas também dos bens, né? De cada um deles. Por quê? Ninguém considerava exclusivamente sua uma das coisas que possuía. Ninguém considerava que possuísse alguma coisa, né? E isso também despertou a solidariedade, né? Tudo lhes era comum. Eu tenho. Ô, Domingos, está precisando? Eu tenho, né? Ô, Maria, está precisando? Eu tenho. Ó, está à sua disposição, viu? A hora que você quiser, pode vir aqui, que é nosso. Né? Isto é a ação do Espírito Santo de Deus, amados. Não existe como você implantar ou implementar isto numa comunidade ou numa família. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Você pode ter lá na família. A família tem 3, 4, 5, 8 filhos. Né? Nem todos têm o coração voltado para a unidade e para abençoar a família. Né? São todos cristãos, todos foram ensinados no Evangelho, mas nem todos têm o coração voltado para a família. Então, dentro da igreja é a mesma coisa, é o Espírito Santo de Deus.
né? Numa igreja pentecostal, as pessoas vão medir a questão da ação do Espírito Santo de Deus, né? Por intermédio do volume de línguas, né, que a pessoa fala, né? Por o volume de ações que a pessoa tem dentro da igreja, de profecias e tudo mais. Na comunidade de Cristo Jesus, de Atos dos Apóstolos, era medido pela disponibilidade do coração em ajudar, em entregar, em colocar à disposição tanto de Deus quanto da igreja a sua vida. Tudo era comum, verso 32. E foi o Espírito Santo de Deus que motivou-os a contribuir com tudo o que eles tinham. Ninguém pediu nada, né? Foi o Espírito Santo de Deus que motivou a todos. Verso 34, 35 diz assim: porquanto os que possuíam terras ou casas, vendiam-as e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, era coisa do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, na questão financeira, né? De você estar ali, né? E sentir o desejo, olha, eu vou dar uma oferta para o Senhor. Eu vou dar uma oferta para o Senhor. Eu vou dar uma oferta para a igreja, né? O Espírito Santo de Deus moveu o meu coração para dar uma oferta para a igreja. O Espírito Santo de Deus me moveu para ir ao encontro de alguém e ajudar alguém, né? Com os meus bens. Ninguém pediu, ninguém falou nada. E para os irmãos se lembrar disso, que é o Espírito Santo de Deus, e aquele que crê que é o Espírito Santo de Deus que move o nosso coração, é aquela ilustração que eu vou contar o final dela, né? Que a senhora recebeu aquela cesta básica, ela estava precisando, e aí a pessoa que entregou a cesta básica falou assim, só que nós trouxemos isso aqui, e nós trouxemos em nome do diabo. Eu falei assim, tá certo, eu recebo, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Quando Deus faz essa obra, Deus faz a obra nos nossos corações. Então é Deus que move o nosso coração. Às vezes nós queremos que as pessoas se movimentem, às vezes nós queremos que as pessoas se dobrem, às vezes nós queremos que as pessoas se movam em relação a isso, mas é o Espírito Santo de Deus que faz esta obra gloriosa na nossa vida, como fez ali na igreja primitiva, né? E olhando ainda para esse texto, né? Esse texto não é uma normativa para nós hoje, né? Como não foi na época. Foi obra do Espírito Santo de Deus. Então ninguém tem que vender tudo e trazer aqui para a igreja os seus bens, né? Mas eles foram dirigidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus, né? Eles foram orientados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus para fazer daquela forma. Hoje, nós temos nossa forma de contribuir na igreja, né? Que é entregando nosso dízimo. E também, quando o Senhor tocar no meu coração para dar uma oferta, eu vou lá e oferto ao Senhor, com alegria, porque eu sei que isso é a direção do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Os discípulos, depois eles foram dispersos, né? E eles foram dispersos, e no ano 70, Jerusalém foi destruída, né? E a igreja passou a viver para todos os cantos aí, né? E essa igreja que estava ali em Jerusalém, ela possuía bens, mas só que ela ficou sem os bens. Quando foi conquistado no ano 70, né, por Tito, ela perdeu tudo, ela ficou sem nada. E os discípulos saíram a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós vamos ouvir que o Senhor já tinha ordenado para eles que quando eles fossem, eles não deveriam levar nada, nem bolsa, nem alforje, nem duas sandálias, deveriam sair com a roupa do corpo para anunciar o Evangelho. Então eles já tinham que ter desprendimento para seguir a Jesus. Então nesse primeiro texto aqui, o que eu quero que os irmãos guardem é o seguinte: o Espírito Santo de Deus é que move os nossos corações.
E você precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita a sua vida. E você não pode viver como alguém que não conhece o Espírito Santo de Deus. Você precisa viver como alguém que conhece e que ouve a voz do Espírito Santo de Deus e que obedece à voz do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja não pode viver sem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Como você pode dizer que tem o Espírito Santo de Deus se você não ouve o Espírito Santo de Deus? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele ouve a voz do Espírito Santo. Isso é o que nós aprendemos aqui nesse texto. E nós precisamos obedecer o Espírito Santo de Deus, porque tudo pertence a Ele, né? Em segundo lugar, a lição fala a respeito do Espírito Santo, né? O Espírito Santo prescinde ao dinheiro, né? O Espírito Santo de Deus nos leva à renúncia ao dinheiro. O Espírito Santo de Deus nos leva a renunciar ao dinheiro, né? Porque o homem em si, para nós, né? O negócio dele é ter e ser. Desde criança, nós vamos encontrar crianças que gostam de compartilhar o que têm, mas na sua maioria eles querem ter para eles. Por quê? É meu. Isso aqui é meu. Eu ganhei do meu pai, eu ganhei da minha avó, então isso aqui é meu, né? É natural do ser humano isto. Então, o Espírito Santo de Deus é que trabalha isso na nossa vida, no nosso coração. E isso pode ser desde a mais tenra idade. É o Espírito Santo de Deus que faz essa obra na nossa vida, quebrantando-nos para que nós possamos, né, olhar para os nossos bens, né, não com aquele olhar de possuir, né, com aquele olhar de dono, mas com aquele olhar de mordomo, de administrador dos bens, daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Os bens materiais não têm maior valor para nós do que a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus é que tem, né, maior valor para nós. Deus tem prioridade nas nossas vidas, né? E lá, esse texto aqui é Atos 3, de 1 a 10. Vamos abrir lá em Atos 3, de 1 a 10? O segundo texto. Eu acho que eu não vou conseguir chegar em todos, mas vamos lá. Quem vai ler esse texto para mim? Atos 3, de 1 a 10? Levante uma mão aí, por favor. Que a Edilene está levando o microfone. Dona Dilma. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Amém. Irmãos, então os discípulos da igreja tinham recebido muito dinheiro, tinham seus bens, mas foram tirados deles, né? Mas os discípulos continuavam aí, né, anunciando o evangelho, né? E as ofertas que eles recebiam eram colocadas tão somente para o serviço do reino de Deus. Os discípulos não tinham dinheiro. Não, os discípulos não tinham dinheiro. Está aqui escrito que os discípulos não tinham dinheiro. Pedro já disse: ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Vou dizer para você que eu não tenho nada, né? E nós também
o Espírito Santo de Deus nos leva a dizer isso. Eu não tenho nada, porque o que eu tenho é do Senhor nosso Deus. O que eu tenho é de Deus. E eu uso isso aqui conforme Deus me orienta para usar. E eu dou isso aqui conforme Deus me orienta a dar. Eu contribuo conforme o Espírito Santo de Deus me ensina a contribuir. Isso nós vamos ver, amados irmãos, desde o início, quando Jesus chamou os discípulos. Eles eram pessoas que tinham trabalho, né, tinham empresa, propriedade, né, e quando Jesus chamou, eles deixaram tudo. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Eles deixaram tudo para seguir ao Senhor. Então o coração deles já foi colocado assim na disposição do Senhor, o nosso Deus. Eles aprenderam dessa forma desde o chamado. E você também, e eu também. Quando o Senhor me chamou, quando o Senhor te chamou, Ele diz a mesma coisa para você, né? Vinde após mim que eu vou fazer de você pescador de homens, né? Vou fazer de você pescadores de homens. Aí eu lembrei também com os irmãos, quando na missão dos 70 ele manda que você vai e não leve nada. Você vai comer na casa onde te oferecerem comida, né? E ali você vai ficar o tempo que for necessário. E o tempo que a pessoa permitir. Mas eles não tinham nada, né? Isso, nesse texto, que nós temos que aprender é o seguinte, que o que Pedro diz, olha, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Não é o que você tem, não é o que você veste, não é o que você calça, não são as suas joias que vão demonstrar o poder e a ação de Deus na sua vida. Hoje nós temos uma teologia que é infundada, né, que não tem base bíblica, que é a teologia da prosperidade, né? Você é servo de Deus, então você é abençoado. Você é servo de Deus, então você tem isso, você tem aquilo, você tem aquele outro, os seus bens serão multiplicados. Isso não está escrito na Bíblia, né? Isso não está escrito, isso são pegos textos, né? São pegos textos, né? E a partir desses textos eles vão criando essa teologia da prosperidade e que você é uma pessoa abençoada, e que você vai, isso aqui, aquele outro, que você é uma pessoa abençoada, isso é verdade. Você é tão abençoado que seu nome está escrito no livro da vida. Você é tão abençoado que você tem uma morada lá na eternidade. Mas não quer dizer que você vai ter dinheiro aqui sobre a face da terra. Que você vai ser rico aqui sobre a face da terra. Terão sim os ricos aqui. E é claro que precisa ter os cristãos ricos, para que eles possam investir na obra, né? Mas é Deus que vai prover a sua obra e que vai prover a cada um de nós, né? Então, a lição que nós precisamos aprender aqui é que o Espírito Santo de Deus realiza esse ministério com ou sem dinheiro. Oi. Ah. Exatamente, né? Se Pedro tivesse dado algumas moedas para ele, ele ia continuar paralítico ali do mesmo jeito, né? Mas em nome de Jesus, levanta e anda. Ele recebeu um milagre para a vida dele. Aí ele pôde trabalhar. Então o que ele recebeu com isso? Dignidade, né? Dignidade. Ele se tornou gente novamente. Ele era um coxo à beira do caminho. Agora ele é uma pessoa. Agora ele pode trabalhar. Agora ele pode ganhar o seu dinheiro. Agora ele pode entrar e sair de dentro do templo porque ele era considerado um amaldiçoado. O Espírito Santo de Deus coloca as pessoas em pé, né? Estende a mão. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus através de cada um de nós, né? Aqui na lição tem um tópico que eu achei interessante para nós lermos, no finalzinho aqui do tópico 2, que é assim, o último parágrafo. Conta-se que Tomás de Aquino, né, foi visitar o Papa Inocêncio, sendo recebido de forma suntuosa. O Papa, ocupado em contar grande importância de dinheiro, disse sorrindo:
olha, Tomás, a igreja não diz mais, não tenho prata nem ouro. Respondeu-lhe imediatamente São Tomás: é verdade, mas também não diz mais, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O Papa referia-se ao que considerava grande vitória da igreja, ao grande declínio espiritual da igreja. Porque a igreja tinha dinheiro, mas não tinha poder. A igreja agora tem dinheiro, mas não tem poder. A igreja agora tem dinheiro, mas não tem mais o Espírito Santo de Deus. A igreja agora tem dinheiro, mas não pode mais fazer milagres, porque a fé das pessoas foi embora e foi colocada no dinheiro, foi colocada nos bens materiais. E é por isso que a Bíblia diz: se vossos bens prosperar, o que você deve fazer? Se caso seus bens vierem a prosperar, caso você venha ficar rico, o que você não deve fazer? Não colocais nela o vosso coração. Você pode até prosperar, mas cuidado, não coloque o seu coração nos bens materiais. Porque senão, você vai ter bens materiais, mas não vai ter a ação do Espírito Santo de Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus nos leva, né, a renunciar aos valores materiais. Porque para nós é mais importante o Espírito Santo de Deus do que os bens materiais. É o que Pedro nos ensina aqui, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. É difícil dizer isso? Não é difícil dizer isso. Mas para dizer isso, você precisa ter e permitir que o Espírito Santo de Deus esteja agindo na sua vida, né? Senão você não consegue dizer isso, né? Vamos lá, o terceiro ponto aqui: o Espírito Santo de Deus julga a nossa oferta. Meu Deus! Quando você vem aqui à frente trazer o seu dízimo, a sua oferta, o Espírito Santo de Deus julga a sua oferta, né? Imediatamente, né? Imediatamente. O texto que nós vamos ler se encontra, deixa eu ver se nós vamos ler todo esse texto aqui. Lá em Atos 4, vamos lá em Atos 4, o verso de número 36 e 37, esse eu vou ler. Atos 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E depois, no capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 10. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhes: dize-me, vendestes, portanto, aquela propriedade? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Nós temos aqui 2 tipos de oferta, né? A oferta de José
de Barnabé, né? A oferta de Barnabé, que foi lá, vendeu tudo que ele tinha e depositou aos pés dos discípulos. Ninguém pediu para ele, ele sentiu no coração que ele deveria fazer aquilo. E ele pegou, vendeu o que ele tinha e depositou ali aos pés dos discípulos. Mas, como isso estava acontecendo ali, né? Todos ficavam sabendo o que estava acontecendo. Você viu o que ficou sabendo, o Barnabé? Ele vendeu tudo que ele tinha e levou lá para a igreja. Ô Jesus, você está vendo o que está acontecendo? Olha, a pessoa fez, né, foi lá e deu uma grande oferta para a igreja, fiquei sabendo disso. É verdade isso? Ah, é verdade, é. Aí, de repente, Ananias e Safira ficam sabendo disso, falam assim, ó, olha só, hein? Vamos fazer isso também? Vamos mostrar que nós também temos um bom coração? E vamos ajudar a igreja? Só que nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos vender, guardar um pouco do dinheiro e dar o restante. Porque se não der certo esse negócio, a gente tem um pouquinho guardado que dá para a gente sobreviver. Hã? Se não der certo lá, vai dar certo aqui porque a gente tem um pouquinho. Olha só como funciona a cabeça do ser humano, né? É como aquilo, eu vou dar o dízimo porque Deus vai me abençoar. Não, você dá o seu dízimo porque Deus já te abençoou. Você dá a sua oferta não é porque você quer ser abençoado, é porque Deus tem te abençoado de tal maneira que você sente no seu coração o desejo de contribuir. Você ajuda a pessoa que está aí caída na rua necessitada, não é porque você tem pena, tem dó dela, não é porque Deus tem te dado tanto que você, né, se sente constrangido em não ajudar alguém, em não contribuir com alguém. Mas o que aconteceu no coração de Ananias e Safira foi que eles decidiram dar, mas para aparecer. Para aparecer. E quando eles vão contribuir para aparecer, eles levam no negócio deles, não é mais segundo o Espírito Santo de Deus. Aí já entrou o coração do homem. E quando entra o coração do homem, estraga tudo. Porque aí, vamos guardar um pouquinho, vamos segurar um pouquinho, para depois a gente ter, se fizer falta aí. Só que eles foram julgados ali sumariamente, né? Na hora. Na hora da entrega da oferta deles, eles já foram julgados, né? Aí Pedro disse, você mentiu para o Espírito Santo de Deus, você tentou enganar a Deus, você não está tentando enganar a nós, você tentou enganar o Espírito Santo de Deus, você tentou enganar a Deus. E Deus, nós não conseguimos enganar. Então, por isso que a orientação é quando você vem trazer a sua oferta, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você vai lá, se reconcilia com o seu irmão, depois você traz a sua oferta. Porque senão, ela não vai ser abençoada. Não vai ser uma oferta abençoada. Você precisa de contribuir segundo a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Segundo o mover do Espírito Santo de Deus. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus esteja agindo na sua vida para você fazer como Barnabé. E não como Ananias e Safira. Que é aquele que entrega, mas segurando. Que dá uma parte, mas segura a outra. Que dá uma parte, mas retém a outra. Né? Se você quer ser, né, um fiel ao Senhor, você tem que ser fiel e lembrar que você tem que ser fiel ao Senhor. Não é a igreja, não. Para que o seu nome esteja lá no livro de registros, de entradas de dízimos e ofertas. Não. Tem que dar do seu coração. Porque o Senhor julga a nossa oferta a partir do momento em que Ele a entregue, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha mente, Ele conhece os meus pensamentos. Né? Ele conhece os meus pensamentos. No finalzinho aqui desse tópico, diz, provavelmente foi o desejo de suplantar a oferta realizada pelo outro, Barnabé. Quantas vezes ficamos preocupados na igreja com o que os outros esperam de nós? Quantas vezes ofertamos apenas para aparecermos diante dos homens? Cuidado, as nossas ofertas são julgadas pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa de contribuir de acordo. Até uma vez conversando com... a primeira igreja que eu pastoreei foi a igreja de Bofete.
E eu estava ali já pastoreando há um ano mais ou menos, e veio um padre novo para a cidade. Ele era muito chegado da arquidiocese de Botucatu, né? E um dia ele me procurou. Falou, pastor, eu gostaria de saber o seguinte, qual a possibilidade do senhor me dar um estudo lá na igreja sobre dízimo? Eu falei assim, tranquilamente, por mim, tudo bem. Eu posso ir lá. Eu falei, sabe por quê? Porque o povo lá da igreja tem o seguinte entendimento, que para eles, dízimo é o que eles contribuem lá na igreja. Ô, Ivone, dá um tempinho para nós, eu já termino aqui. Tá. E aí eles precisam entender o que é realmente dízimo, né? Aí esses dias atrás a dona Dilma pegou a palavra ali e explicou, bem explicadinho o que era o dízimo. O padre queria que eu fosse lá na igreja, né, ensinar na igreja o que era o dízimo, porque as pessoas davam uma quantidade e achavam que eram dizimistas, né? Elas davam uma certa quantidade e achavam que era dízimo. E ele queria que eu explicasse exatamente isso lá na igreja católica. Só que aí depois, ele começou a fazer algumas coisas lá que tiraram ele de lá e ele foi embora, voltou para Botucatu e eu não pude ir lá dar esse estudo sobre o dízimo. Então, irmãos, Deus, né, conhece o meu coração, o seu coração. Deus conhece. E quando você vem aqui, Ele já está sabendo qual é a sua intenção. Então nós vamos deixar que o Espírito Santo de Deus examine o nosso coração, né? Qual é o propósito que eu estou fazendo isso? Não adianta a gente pensar que está fazendo isso por um propósito no nosso coração, mas diante de Deus outro. Nós temos que entender que Deus conhece o meu coração e conhece também o seu coração. E que aquilo que você vai fazer, você precisa fazer sabendo que Deus está vendo. Está lá o Micael, lá na escola. Você? Micael? É você? Ih, é o Micael. Está lá na escola, né? Mas está fazendo uma arte lá, porque ele está achando que a professora não está vendo, o diretor não está vendo, né? Mas você não faz isso não, né? Não. Por que você não faz isso? Porque você sabe que Deus está vendo, né? Assim também as nossas atitudes. Nós temos que tomar atitudes, e na nossa contribuição temos que contribuir, não porque nós temos que fazer desse jeito, mas é porque nós sabemos que Deus está olhando para nós. E Deus quer que nós estejamos agindo, né, de acordo com a sua palavra. E o último texto que ele nos coloca aqui, amados irmãos, para concluir, ele vai falar, né, lá em Atos 8, 18 a 25, sobre Simão. Simão viu os discípulos que estavam fazendo curas. Preste atenção aqui, os meninos aqui também. Os discípulos estavam fazendo curas, fazendo milagres. E eles viam que Jesus estendia as mãos sobre as pessoas, e as pessoas eram curadas, e as pessoas recebiam dons, né? Aí Simão ficou todo maravilhado com aquilo. Falou assim, ó, que coisa bonita que é isso. Que coisa legal, né? Vocês não querem vender esse poder para mim, não? Eu compro de vocês. Eu gostei desse negócio aí, de orar pelas pessoas serem curadas, de impor as mãos sobre as pessoas receberem dons. Eu gostei disso aí. Não tem como vocês venderem isso aí para mim, não? Não tem como. Porque isso é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Simão queria comprar o poder de Deus. O poder de Deus não está à venda.
poder de Deus não está à disposição daqueles que querem, mas está à disposição daqueles que se entregam ao Senhor para serem usados pelo Senhor na ação do Espírito Santo. Então não adianta, às vezes nós vamos olhar e ver a individualidade de cada um. E um é diferente do outro, porque o Espírito Santo de Deus faz a sua obra através de cada um de nós, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Então, irmãos, eu quero concluir aqui, nessa lição 3, deixando com vocês o seguinte. Nas perguntas aqui é a seguinte: você concorda que o Espírito Santo é o Senhor dos seus bens? Você está de acordo que o Espírito Santo de Deus é dono de tudo que você possui? Amém? Glórias a Deus por isso. A prática dos cristãos de Jerusalém, Atos 4, 23, 25, não se constituiu uma norma para a igreja de hoje. Pergunta, certo. Porque hoje nós não vendemos tudo que temos, depositamos no altar, mas damos nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Será que ainda hoje existe a prática da simônia, né? Que é a divisão, você compartilhar? A igreja precisa viver isso. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e maravilhoso, nas suas mãos está o querer e o realizar. Por isso, ó Deus, vem, Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, e fala conosco, Senhor Deus, para que possamos viver sempre na ação gloriosa do seu Santo Espírito. Nós te pedimos, Pai, que possamos ter a nossa vida disponível, os nossos bens disponíveis para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.